Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que hora você vai ver este vídeo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Quero lembrar aos irmãos que nós vamos continuar com o propósito dos 12 dias de oração. Aleluia, de louvor, de jejum. Aleluia, glória a Deus. E muitas irmãs me perguntaram: irmã, o jejum é todo dia? Não, meus irmãos. O jejum é conforme você consegue, tá? Se nos 12 dias você consegue fazer 4, 5 jejum, amém. Tá bom? Não precisa ser consequentemente os dias. É que no período da campanha, do propósito de 12 dias, se você conseguir fazer 4 jejuns, 5, 6 jejum, é claro que se você consegue fazer os 12 dias todo dia, maravilha, né? Mas eu sei que tem muitos que não conseguem, que não podem, né? Por diversas razões. Então, se você consegue jejuar aí, nós já vamos pro 8º dia, né? Já vamos para o 8º dia da campanha. Então, você pode jejuar aí 4 dias, 5 dias durante o propósito, até dia 12, ou seja, até dia 4 de julho. Amém. Deus seja louvado. Amém. Mas o propósito continua, oração, louvor. Não vamos parar, irmãos. Em breve vamos começar outro propósito. Tá? E bem-aventurado é aqueles que nos seguem aqui nos propósitos. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Então, a oração é os 12 dias, todo dia seguido, na meia-noite, ou pela manhã, ou pela tarde. Não importa o horário que você vai conseguir orar. Porque tem aqueles que trabalham, tem aqueles que têm seus horários de trabalho, enfim. Mas você vai fazer durante 12 dias o seu propósito com Deus, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos aqui, irmãos, para a Apocalipse 2, a 4ª carta à igreja de Tiatira. Amém? É o estudo do Apocalipse, das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia do Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Você que está acompanhando aí, não perca, acompanha conosco. Aqui o sol abriu, louvado seja Deus, graças a Deus deu uma estiada, né? E tá um sol maravilhoso hoje, para a glória do nome de Jesus. Só temos que agradecer ao Pai, amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, acompanha comigo, tá bom, meus irmãos? Fiquei ausente aí por alguns dias nos vídeos, porque Deus sabe, viu, irmãos? Eu logo vou precisar comprar um celular, um aparelho melhor, né? E para que eu venha poder fazer lives, né? Ao vivo. Eu quero fazer live ao vivo, mas para fazer live ao vivo eu tenho que avisar vocês um dia antes ou 2 dias antes, para que você fique avisado, para que você se programar para entrar na live naquele horário determinado. Amém, meus irmãos? Porque, aleluia, não dá, né, para ficarmos aí meia hora, 40 minutos numa live sozinho, né? Então eu preciso avisar. Então tudo isso está sendo uma preparação, tá, irmãos? Tô adaptando meu celular para usar agora as ferramentas que o YouTube me disponibilizou. Então é devagar, tá, irmãos? É aos poucos, é uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, tá bom? Mas eu aviso quando eu for ter lives ao vivo. Nas lives ao vivo, irmãos, o propósito não vai nem ser tanto pregar. É claro que eu vou ler a palavra. Na live que nós vamos fazer ao vivo, eu vou ler a palavra sim. Mas Deus, Ele vai, por misericórdia, vai nos usar para orar por pessoas. Vocês vão deixar os seus pedidos de oração, e Deus vai revelar, Deus vai quebrar laço, Deus vai queimar macumba, Deus vai repreender inveja. É uma obra que Deus está preparando aí, tá, irmãos? É uma obra,
Então fica atento, porque quando eu anunciar, irmãos, tal dia, tal hora, nós vamos ter uma live ao vivo. Você vai se programar para você entrar nessa live, porque, irmãos, eu não vou entrar numa live ao vivo para perder tempo. Ou eu sou um instrumento de Deus para Deus me usar para orar pelas pessoas e Deus fazer uma obra, transformar, libertar, curar, sabe? Fazer uma obra, levantar, enfim. Ou então eu não faço, porque é uma coisa ou outra, né? Então é isso, eu tô só avisando, só tô dando um sobreaviso, né? Que nós vamos em breve fazer uma live ao vivo. Porque agora o YouTube já me disponibilizou esta função na plataforma. Porque até então eu não tinha, tá bom? Então meu canal foi revisado, o meu canal passou pela, vamos dizer assim, pela triagem, pela perícia e foi aprovado para a glória do nome do Senhor, tá bom? Mas eu não tô com pressa, irmãos, é tudo no seu tempo certo, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz aqui: a quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aleluia. Mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Mais uma vez, Deus falando sobre idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Vou repetir. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, para que eu retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como um vaso de oleiro, e como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus nas alturas, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui está, irmãos, a igreja, uma palavra forte, muito forte, dirigida à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, uma igreja que tinha boas obras. A igreja de Tiatira, a igreja, olha aqui, ó. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência
e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Deus falando com a igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço a tua caridade, conheço a tua paciência, conheço o teu serviço. Deus conhece tudo. O Senhor, Ele conhece tudo. Não adianta nós escondermos os nossos propósitos de Deus, porque é inútil. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o amanhã. Ele conhece o futuro de cada um de nós. Ele sabe o que vai acontecer na minha vida daqui a uma semana. Ele sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a uma semana, a um mês, a um ano, a quanto tempo for. Ele conhece o amanhã. Ele sabe tudo. Então diz aqui a palavra: eu conheço as tuas obras. E que as tuas obras, olha só, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja de Tiatira era uma igreja que trabalhava em prol do evangelho. A igreja de Tiatira trabalhava a favor da obra de Deus. Se prontificava pela obra. A igreja de Tiatira se prontificava pela obra. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha aqui o que diz a palavra do Senhor. 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Quer dizer, aquela igreja de Tiatira, ela tinha tudo. Tudo, fé, caridade, paciência, serviços, dedicação, trabalho, tinha tudo. Mas Deus fala aqui que Ele não tolerava, porque aquele povo, eles aceitavam a doutrina de Jezabel. E qual é a doutrina de Jezabel? Jezabel, mulher prostituta, ela era uma feiticeira. Jezabel, nos tempos passados, ela era uma feiticeira que se passava por uma profetisa. Ela era profetisa de Baal. Ela era profetisa, não profetisa de Deus. Ela era uma profeta de Satanás. Ela era uma profeta dos ídolos, dos balaíns, sabe, irmãos? Então, ela manipulava, ela ensinava a doutrina dela para que as pessoas errassem e caíssem em pecado, como diz aqui, para que adorassem o seu sacrifício da idolatria. Então, tudo que Jezabel fazia era voltado para ela mesma e para os seus ídolos. Então aqui Jesus falou para João: João, escreve, essa igreja tem muitas boas obras, porém eu tenho contra essa igreja que tolera Jezabel, suporta um ensinamento pagão. Eu tenho contra essa igreja que suporta a doutrina de Jezabel, que ensina a enganar os meus servos, as minhas servas. E o Espírito, irmãos, certa vez o Senhor falou para mim: minha serva, o espírito de Jezabel está se infiltrando dentro das igrejas. O espírito de Jezabel está se infiltrando. Estão aceitando o pecado, estão aceitando as coisas erradas dentro da igreja. É uma vaidade extrema dentro da igreja. Tem igrejas que você vai que mais parece um desfile de moda do que uma casa de oração. Parece mais um palco para desfile de moda.
Tudo isso é doutrina de Jezabel. É doutrina de Jezabel. Mulheres disputando looks de roupas, disputando sapato. Quem tem o sapato mais bonito, quem tem a roupa mais bonita, quem tem, sabe, quem usa mais joia, quem usa mais colar, quem isso, que aquilo. Irmãos, tudo isso são coisas que partem do espírito de Jezabel. Porque a igreja, a casa de oração, não é para essas coisas, para haver um desfile de moda. Não. Daí, ao invés das pessoas ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, ficam reparando, né, a doutrina de Jezabel, que é essa daí que eu acabei de dizer. Não presta atenção na palavra, no louvor, não adora a Deus mais. Fica só observando o desfile de moda. As pessoas, elas ficam tão impressionadas com aquelas coisas, com as roupas luxuosas, com as roupas resplandecentes, que tira a atenção, a pessoa perde a concentração de tudo. Porque fica ligado só nas roupas, só no sapato. Olha o sapato dela, olha o sapato dele, olha a roupa dele, olha a roupa dela, olha como que ela está vestida hoje. Hoje ela está assim, hoje ela está assado. Isso acontece muito dentro das igrejas, irmãos. E isso tem entristecido demais o Espírito Santo. Isso tem entristecido demais o Espírito de Deus. Porque com Deus é assim, ou é ou não é. Com Deus é assim, sim, sim, não, não. Quantas mulheres vão para a igreja para se mostrar? Mostrar a bolsa, mostrar o look, mostrar o carro. É uma disputa para quem tem um carro melhor, para quem se veste melhor. Pessoas preocupadas com a aparência. Pessoas preocupadas com o corpo. Mas a alma, o coração, está longe de Deus. É o que a Bíblia diz aqui. Honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. As pessoas não têm mais, hoje em dia, aquela intenção de adorar a Deus. Vão para a igreja por um monte de razão, por um monte de motivo, menos de adorar a Deus. Então aqui, essa igreja de Tiatira, ela estava cheia de boas obras. Ela cantava, ela pregava, ela evangelizava, tinha fé, tinha paciência, tinha dons, tinha isso, tinha aquilo. Porém, eles suportavam, porque tolerar é suportar. Eles toleravam o ensinamento de Jezabel. Eles toleravam aquelas coisas do mundo. Eles toleravam aquele ensinamento que aquele espírito de Jezabel que estava plantado ali dentro, eles toleravam aquilo e achavam que por ter dons teria que tolerar e suportar aquilo. Só que não. E a Bíblia diz aqui, ó: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. E não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. A Bíblia está dizendo aqui, aleluia, que Deus deu tempo para aquele povo se arrepender. Deus estava dando tempo para ele se arrepender do pecado, da idolatria, da feitiçaria, do homossexualismo. Deus estava dando tempo para ele se arrepender.
Mas a Bíblia está dizendo aqui, dê-lhes tempo para que se arrependessem da sua prostituição, mas não se arrependeram. E olha o que diz o versículo 23. Não se arrependeram, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, o que sonda os rins e o coração, e darei cada um segundo as suas obras e segundo os seus feitos. Deus começou a mandar um juízo sobre aquele povo, porque Deus já havia dado tempo para eles se arrependerem. Eles não queriam se arrepender, não queriam deixar o pecado, a idolatria, a prostituição. Então Deus falou, eu já dei tempo. Eles não querem se arrepender, eles não querem. Aí a Bíblia está dizendo aqui, eu os ferirei de morte. Eu os ferirei de morte, e outros colocarei sobre uma cama, e sobre eles todos aqueles que se prostituem. E saberão que eu sou o Senhor. Eu vejo o coração, eu conheço o interior do homem e da mulher. Está dizendo aqui. Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Deus, ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Mas a pessoa não quer, prefere continuar no roubo, prefere continuar nas drogas, prefere continuar no crime, prefere continuar, na vida errada, preferem. Então, essa escolha vai levar a pessoa para o fundo do poço. Porque Deus, ele dá tempo para o ser humano. Deus, ele dá tempo para a mulher, Deus, ele dá tempo para o jovem, ele dá tempo para o ancião, ele dá tempo para o idoso. Ele é longâmino, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é tardio em irar, ele é tardio, mas chega uma hora que até a paciência de Deus esgota. Chega uma hora que até Deus não aguenta mais de ver tanta coisa errada, até mesmo dentro das igrejas. Até mesmo dentro das igrejas. Então, chega uma hora que Deus fica por aqui. Aí é o que acontece, o que muitos dizem que Deus castiga, que Deus isso, que Deus aquilo. Não, é porque Deus já deu tempo para a pessoa se arrepender. E a pessoa não quis. Aí é quando acontece, vem o câncer, vem a lepra, vem a AIDS, vem o HIV, vem as doenças incuráveis, vem o acidente, vem um monte de coisa. E depois a pessoa diz, não, é porque Deus é mau, Deus não presta, Deus não faz. Não, ele faz sim, ele deu tempo para a pessoa se arrepender. É que a pessoa não soube entender o tempo que ela teve para sair daquele erro, para abandonar aquele pecado, para deixar o crime, para deixar as drogas, para deixar o mau caminho. A pessoa não se deu conta que a vida dele estava passando. Aí depois, quando se encontra num leito, como está dizendo aqui, muitos eu colocarei na cama, no leito. Porque só assim muitos se arrependem. Olha o que está dizendo aqui, ó. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu vos digo que ao restante que estão, aleluia, em Tiatira, os quantos não têm esta doutrina e não conheceram, e como dizem as profundezas de Satanás, outra carga vos porei. Eis que vos porei numa cama, e sobre os que adulteram virão grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O versículo 22. Então, quando a pessoa chega aí para o leito, quando a pessoa chega aí para a cama, quando a pessoa está lá no hospital, na UTI, é porque Deus já deu oportunidade a vida inteira. Deus já deu muito tempo. Quando a pessoa chega nesse ponto, é porque Deus já ultrapassou os limites. Deus já deu tempo, já passaram-se anos e anos e anos tentando fazer aquela pessoa entender que o caminho que ele trilha, que o caminho que ela trilha é errado. Mas a pessoa nunca dá ouvido à voz de Deus. Aí cai numa cama. E a Bíblia está dizendo aqui, e os que se prostituem
colocarei junto com ela. Os que se prostituem, colocarei numa cama junto com... Ou seja, não tem para onde escapar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem o inocente por culpado. Culpado é culpado, inocente é inocente. Para Deus é assim. Culpado, inocente é inocente. Não tem meio termo. Com Deus é assim. É sim ou não. Ou é não ou é sim. Então, a pessoa passa a vida inteira no pecado, na prostituição, no roubo, no crime. E depois diz que Deus é ruim. Depois diz que Deus não faz nada por ele, não faz nada por ela. É o que Deus está falando aqui nessa palavra. Quantos colocam Deus na parede? Quantos colocam Jesus na parede? Crucificam Jesus. Ah, porque eu fui naquela igreja, eu fui lá, eu fiz isso, eu não recebi nada. Ah, mas é claro, você não se arrepende. Você não se arrepende dos seus pecados. Você não se arrepende dessa vida miserável que você vive. Ou você gosta disso? Você gosta de viver no crime? Como é que você quer que Jesus te ajude? Jesus disse para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, e eu, o Senhor, serei contigo. O homem e a mulher precisam se esforçar. Ah, mas eu não consigo largar isso sozinho. Você precisa se esforçar. A Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo, e eu, Deus, o Senhor, te ajudarei. Mas a pessoa não quer se esforçar. E vai do jeito que vai. Faz tudo errado. E depois quer a misericórdia de Deus. E depois quer que Deus seja bonzinho, boazinha para ela. A pessoa vive a vida inteira fazendo coisa errada. No fim, ele, ai Deus, porque Deus está me castigando, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Mas ficou a vida inteira, criatura, fazendo coisa errada. Não se humilha, não pede perdão para Deus, não se humilha. Os hospitais estão cheios de gente que não era para estar lá. Não era para estar lá. Se tivesse se humilhado, se tivesse pedido perdão para Deus, se tivesse se humilhado, buscado a Deus, a misericórdia, porque Ele é bom, Deus é bom. Ele é misericordioso. Se você que está me ouvindo, se você se arrepender com toda a tua alma, com todo o teu coração, Ele é bom, Ele te ajuda, Ele é misericordioso. Mas não acontece isso. Será que há necessidade da pessoa chegar a ficar no hospital para a pessoa reconhecer que Ele vive e que Ele é o Criador? Tem necessidade de... Não tem. Mas não. A pessoa prefere chegar nesse último estado de decadência, de morte. Como está dizendo aqui, muitos serão colocados numa cama de hospital. Está dizendo aqui na palavra. Muitos serão colocados numa cama de hospital para reconhecer que Ele é o Criador. É Ele quem manda na vida. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. É só Ele que pode. E Deus permite a pessoa ir para um leito de cama do hospital para reconhecer os seus erros. Para reconhecer que passou dos limites. Passou dos limites com Deus. Havia necessidade de ir para um leito de hospital, para uma UTI? Não havia. Se reconhecesse que é Ele quem manda. Se obedecesse a Deus. E muitos ainda dizem: Deus não existe. Existe sim. Existe para aqueles que procuram Ele.
Ele existe, ele é fiel, ele é verdadeiro para aqueles que procuram ele. A pessoa nunca se lembra de Deus. Nunca se lembra de Deus, nunca. Diz que ele não presta, que ele não faz nada, que ele isso, ele aquilo. Não, Deus ele existe, Deus ele é fiel, ele é verdadeiro. Só benção, hein, tia? Deus é fiel. Jesus no barco vai... Deus ele é muito fiel. E ele não escolhe a quem abençoar, ele abençoa aquele que vem para ele. Não importa a cor, a raça, a religião, não importa. Ele vem para aquele que se chega a ele. Jesus, ele não escolheu ninguém para salvar. Ele veio para salvar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas as pessoas não querem se arrepender. As pessoas não gostam de Jesus. Só que para entrar lá em cima, tem que entrar por ele, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para chegar até Deus, tem que entrar pelo caminho que é Cristo. E é o que muitos não querem. Abominam Jesus, falam mal dele, crucifica ele de novo. Só que quando morrer, vai querer entrar lá em cima. Quando morrer, vai querer entrar lá em cima. E aí é onde o bicho vai pegar. Porque lá em cima só entra quem reconhece ele aqui na terra. Tem que reconhecer ele aqui, aceitá-lo como Salvador, para que ele possa escrever seu nome no livro da vida. Para quando chegar o dia da morte, quando ele abrir o livro lá em cima, qual é o teu nome? Meu nome é tal. Ah, pode entrar na porta porque o teu nome está escrito aqui. Mas se não tiver com o nome escrito no livro da vida, no céu não entra. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser reverendo, pode ser o que for. Pode ser mendigo, pode ser pobre, pode ser rico, porque Deus não está nem aí para essas coisas. Deus, ele quer a alma da pessoa. Porque o nosso dinheiro aqui não compra a nossa salvação. Não compra. O homem pode estar rico de dinheiro. Se ele não aceitar Cristo como Salvador, não entra no céu. Tem que aceitar Cristo como Salvador para entrar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra aqui de Apocalipse 2, ela é muito forte, irmãos. Eu não posso deixar de pregar. Tem que entrar pela porta que é Cristo. Jesus, ele ama todo mundo, mas nem todo mundo quer ele como Salvador. Nem todo mundo quer ele como Salvador. Precisa entregar de corpo, alma e espírito. Aleluia, porque Jesus ele está vivo e ele está vendo tudo. Ele está enxergando o globo terrestre. E ele sabe quem ama ele e quem não ama. Quem ama Jesus se aparta do mal. E quem não ama permanece no mal. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse: quem é limpo, se limpe mais ainda. Mas quem é sujo, está se sujando mais e mais e mais e mais. A palavra de Deus diz. É forte essa palavra. E Jesus diz aqui, aleluia, que ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ao que vencer o pecado, a feitiçaria, o que abandonar o mundo, o que abraçar Jesus de corpo e alma, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, não mais de Tiatira, mas a igreja que sou eu, que é você que está me ouvindo e todos que estavam aqui ao meu redor. Tinha 4 pessoas aqui ao meu redor ouvindo esta palavra aqui. Aleluia. Infelizmente não suportaram, saíram. Porque a palavra é forte. É de conversão. É sim, sim, não, não. Ou converte a Jesus Cristo, ou então nada feito.
Aleluia. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é essa estrela? A estrela da manhã é uma coroa brilhante. Porque a estrela, ela brilha, não brilha? Quando você olha para a estrela no céu, ela não brilha? Ela brilha. Jesus está falando aqui, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa estrela que a Bíblia está falando é uma coroa de glória. A tua coroa, se você for fiel a Deus até o fim, a tua coroa vai resplandecer como a estrela da manhã. É a luz da palavra. Ao que vencer, ao que sair, aleluia. Irmãos, nós não podemos tolerar o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado, o erro, o engano. A mulher veio falar para mim assim, só para você ter uma ideia. A mulher, irmã, eu vivo com um homem há não sei quantos anos, eu tenho filhos com ele, porém ele é casado, eu vivo com ele, sou amasiada, ela dizendo, sou amasiada com ele, não sou casada. Eu quero que a senhora ore para ele divorciar da mulher dele para casar comigo. Porque eu já tenho filhos com ele, mas ele está casado com a outra. É só um exemplo para tu entender. Aí ela falou. Eu falei para ela, mas irmã, se ele está casado com a outra perante a lei dos homens, o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu não oro para Deus desfazer casamento. Eu oro para Deus construir casamentos, restaurar casamentos. Eu não oro para Deus tirar ninguém de ninguém. Me desculpa, mas aí a penina aí é você na vida desse homem. Porque ele está ligado a outra mulher no casamento perante a lei dos homens. Então, ele não é seu marido. Ele é marido da outra. E eu não oro por esse tipo de situação, não. Não oro. Ela, mas porque eu já tenho filho. Não interessa, você pode ter 10 filhos. Você pode ter 10 filhos com ele. Não interessa. Você não é casada com ele. Ele é casado com a outra mulher. Então, pela lei dos homens e pela lei da terra e a lei dos homens e a lei de Deus, ele é marido dela. Como é que você quer que as coisas sejam o contrário? Ele é marido dela. Eu não oro por essas situações, não. E ainda tem aqueles casos de pessoas que vêm tentando me enganar, dizendo assim, se passando por esposa, né? Ainda tem aqueles casos que a pessoa vem tentando me enganar, achando que vai me enganar. Pode até tentar, mas não vai conseguir, porque o Espírito de Deus vai... Não, filha, não ora, porque tem algo errado. Então, eu não oro por esse tipo de coisa. Porque o casamento, ele é selado por alianças, que é ligado na terra. A Bíblia, o que é ligado na terra é ligado no céu. Ele está casado com a outra ainda. Nem divorciado ele está. Ele está casado. Então, irmãos, são situações e mais situações. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus, a palavra é essa. Eu não posso tolerar certas coisas só para ter você no meu canal. Eu não posso ficar tolerando certas coisas, sendo que você sabe que você está agindo errado. Eu não vou tolerar, eu não vou aceitar, porque é contra a palavra do meu Deus. É contra. Eu jamais vou aceitar. Jamais vou aceitar.
É tantas pessoas, irmãos, é impressionante. É tantas pessoas fazendo coisa errada, querendo que Deus concorda, de todas as naturezas, sabe, coisas erradas de todos os sentidos, de todas as naturezas, sabe, mulher que quer oração porque quer casar com outra mulher. Olha, irmão, é tanta situação. Eu não oro, eu não concordo, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não faço esse tipo de oração. Eu oro por pessoas que praticam a justiça. E o que é praticar a justiça? É fazer aquilo que é correto. Praticar a justiça de Deus na terra é você fazer aquilo que é correto em qualquer circunstância da sua vida. Você está fazendo o que é correto? Tá. Você tem certeza que é certo o que você está fazendo? Então, a consciência é sua. Então, se você está fazendo o correto, está de acordo com a palavra, a gente ora. A gente ora. Então, irmão, são casos e casos, são muitas controvérsias, sabe, irmãos? E o Espírito de Deus, ele precisa me dar discernimento se eu devorar, se eu não devorar, se é daquele jeito, se não é. Porque o Espírito de Deus, ele toca em mim. Ele fala, não, filha, eu não estou nesse negócio. Nem ora porque eu não estou nesse negócio. Entendeu, irmãos? Entendeu? Então, aquela igreja suportava esse tipo de coisa. A igreja de Tiatira suportava esse tipo de doutrina de Jezabel. Pode ser que fosse coisas também relacionadas a casamentos. Não sei, sou eu que estou dizendo. Então, a igreja suportava... O homem divorciou lá com uma irmã, separou da irmã, aí o pastor aceitou que ele... Um exemplo, né, que eu estou dando. Aí o pastor fez o casamento dele com outra irmã. E assim sucessivamente. Deus não concorda com essas coisas, irmãos. Deus não concorda com essas coisas. Como é que Deus vai destruir um lar para construir? Sabe, é muito confuso isso. Deus não está nesse negócio, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. O Senhor não é Deus de confusão, irmãos. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Quando a pessoa se divorcia, o casamento não deu certo, amém. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Até aí tudo bem. Você não é obrigada a viver com ninguém. Obrigada. Obrigado. Entende? Mas agora, a pessoa se divorciar para se enrolar com um ali, com outro ali, com outro ali, com outra mulher ali. Deus não está nesse negócio, não. Ah, não, porque foi Deus que preparou. Não foi Deus que preparou, não. Não foi Deus que preparou, não. Porque Deus, ele não, sabe, ele não concorda com essas coisas erradas. Deus não concorda com isso. A pessoa que quando ela se divorcia, às vezes por maltrato, foi muito maltratada, muito maltratado, muito humilhado, muito humilhada, se divorcia. Então, o que a Bíblia aconselha? Fique só. Fique sozinho. Fique sozinha. Não fica aí arrumando aquele problema para sua cabeça. Depois arruma outro relacionamento, entra em luta, entra em tribulação, entra em problema. Depois coloca a culpa em Deus. Ah, foi Deus que colocou ele na minha vida. Cuidado. Como é que Deus vai colocar uma pessoa atribulada na tua vida? Me fala. Como é que Deus vai colocar uma mulher perturbada na tua vida? Não foi Deus, não. Isso não foi Deus, não. Isso daí foi a sua carne, foi o seu querer com a conveniência. Ah, é conveniente eu ficar com ela porque ela tem isso, ela tem aquilo, ela é assim, ela é assada, então é conveniente. O que te levou a entrar nesse emaranhado aí foi a conveniência e o seu querer. Não querer de Deus. Tira Deus do rolo, tá? Tira o Espírito Santo deste rolo, porque ele não está nesse rolo. Ele não está. Porque
Deus só permite casamento quando os dois são solteiros, quando os dois estão livres. Os dois estão livres. Porque se tiver um embaraçado, Deus não tá, não. Deus não tá nesse negócio, não. Tá, irmãos? Porque Deus não destrói um lar para construir outro. E quem faz isso é o diabo. Essa obra, quem faz é Satanás. Tira o homem daqui, leva ele para uma amante, tira a mulher daqui, leva outro, sabe assim? Essa obra aí é do cão, é do Satanás. Jesus não. A família é constituição de Deus. Constituição, não é à toa que Satanás luta para separar os casais, para destruir os filhos, para jogar os filhos nas drogas, para isso e para aquilo. Porém, muitas pessoas pegam seu casamento e deixam tudo na responsabilidade de Deus. Quando, na verdade, a responsabilidade maior é minha e sua. A responsabilidade maior é minha e sua do que de Deus. Porque se você começa a trilhar um caminho errado, aí entra numa grande tempestade, numa grande luta. Não foi Deus que colocou, não foi Deus que fez. Como é que você pode cobrar alguma coisa de Deus? Como é que eu posso cobrar alguma coisa de Deus se não foi Ele que fez? Se não foi Ele que colocou? Deus não tem culpa, não. Se você está sofrendo por causa de homem na tua vida, se você está sofrendo por causa de mulher perturbada, endemoniada na tua vida, foi você que foi atrás. Foi você, pelo teu querer, que foi em busca. Não foi Deus, não, tá? Foi as conveniências e a tua vontade que te levou a isso. Foi as tuas escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Se arrepende, reconheça o seu erro, aonde você errou, se humilha, peça perdão para Deus e ore a Deus pedindo misericórdia. Porque Deus é bom, Ele pode ter sim misericórdia de você. Mas você precisa se humilhar para Ele. E repito, pessoas que estão sozinhas, que são divorciadas, que o casamento não deu certo. O conselho da palavra de Deus, como Paulo deu aos Coríntios, o conselho é que fique só. Fique só, orando, buscando, clamando. Que se for da vontade de Deus colocar alguém na sua vida futuramente, Ele vai acrescentar essa bênção na sua vida. Mas tem pessoas que mal saem de um relacionamento e já entram em outro. É impressionante. Mal sai de um relacionamento e já entra em outro. Como é que uma pessoa doente vai curar outro? Como é que um cego vai guiar outro cego? Como é que uma pessoa que está machucada, o coração ferido, machucado, sabe, está com o coração estraçalhado, como é que essa pessoa que está enferma espiritualmente, emocionalmente, como é que ela vai curar outra pessoa? Como é que ela quer que ser feliz ou fazer outra pessoa feliz? Não tem como, não tem possibilidade. A pessoa que sai de um relacionamento ruim, onde foi humilhada, machucada, traída, essa pessoa tem que ficar sozinho, até se curar os seus traumas, curar as suas feridas. E orando a Deus para Deus te restaurar, para Deus te curar interiormente, para tirar as mágoas, os traumas. Porque uma pessoa ferida, irmãos, ou uma pessoa ferida, a tendência dela é ferir outras pessoas. Porque ela está ferida, ela está machucada. Então a tendência é ela machucar outras pessoas. Como que uma pessoa ferida vai construir algo feliz com outra pessoa? Não tem como. Você tem que dar lugar ao Espírito de Deus, para Deus entrar na sua vida, para que o Espírito Santo limpe o seu coração, tire as mágoas, tire as tristezas, restaure o seu interior, o seu psicológico, aquelas coisas que você ouviu, aquelas coisas que você guardou. Somente o Espírito Santo tem poder para tirar.
Você tem que buscar a cura em Jesus. Você tem que buscar a sua cura interior. Às vezes a pessoa se envolve com outra pessoa estando assim doente. Aí coloca a culpa na outra pessoa que arrumou. E assim, consequentemente, a felicidade, irmãos, não está nas pessoas. Para nós. A nossa felicidade está em Deus para nós. Como que você vai fazer uma pessoa feliz se você é infeliz? Se você não se aceita, se você não se perdoa, se você não se ama. E acima de tudo, você não ama a Deus. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, ao próximo. Primeiro ama a Deus. Ama você. Depois você ama o próximo. Do contrário, não tem como dar certo. Porque é a mesma coisa que o ditado popular diz, é colocar a carroça adiante dos bois. Você quer fazer alguém feliz, mas você é infeliz. Você precisa de cura. Você precisa de libertação. E essa libertação, essa cura emocional, essa cura interior é somente o Espírito Santo de Deus que pode realizar. Somente Ele. Somente Ele. Mulher não traz felicidade para homem nenhum. Mulher não traz felicidade para ninguém. Isso é um engano, gente. Isso é um engano. Homem não traz felicidade para mulher nenhuma. Quem traz felicidade para nós é Ele. É Ele. É Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa dar ouvido à voz de Deus. Busque a cura no Senhor. Busque a cura para a tua alma. A tua alma está doente. A tua alma está enferma. Jesus, Ele tem a cura. O Senhor, Ele tem a cura, mas você precisa deixar essas outras coisas de lado. Ninguém vai fazer ninguém feliz se não tiver Deus na sua vida. Como que uma pessoa drogada vai libertar outro drogado? Me fala. Como que uma pessoa que vive erradamente pode consertar a vida de outra pessoa que anda errado? Não tem como. Você precisa ser curado primeiro. Você precisa ser liberto primeiro. E depois mostrar para as pessoas o libertador, que é Jesus Cristo. Do contrário, não vai acontecer nada de bom na sua vida. Você precisa, nós precisamos entrar pelo caminho da obediência da palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Conhecer, irmãos, conhecer a palavra de Deus nos liberta de qualquer coisa. Conhecer a verdade. Você colocar a prática da palavra de Deus, conhecer a profundo a Bíblia, a palavra, ela vai te libertar. Porque a palavra, ela é poder, ela é vida. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito de Deus continue falando na tua alma, no teu coração, aquilo que as horas não nos permitem mais falarmos. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos orando. Aleluia, louvado seja Deus por todos vocês, mas é necessário haver esforço da nossa parte. Esforça-te, tem bom ânimo e eu, Senhor, serei contigo. Amém? Toma posse desta palavra em nome de Jesus.